Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre ecologia do professor Albano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma planta que nasce espontaneamente aqui na nossa região, chamada Solanum americano. O nome vulgar dessa planta é Maria Pretinha, porque como nós vamos ver, os frutos, após maduros, adquirem uma coloração brilhante, preta, em forma de cachos, e é apreciado inclusive como uma planta punk. Tá? Essa planta estabelece uma relação interessante com alguns parasitas do tipo pulgões, que são afídeos. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade e trazer para vocês essa informação com algumas explicações ecológicas. Vamos lá, então? A Solanum americano é uma planta da família Solanaceae e que nasce espontaneamente aqui na nossa região. É uma planta bastante ruderal, rústica e que não precisa de cuidados culturais para ser cultivada. Né? Nasce normalmente espontaneamente, mas é possível também recolhermos as sementes de uma estação para outra e cultivá-la de forma como se fosse um legume, uma hortaliça ou um tomate. Né? Porque a família Solanaceae, como vocês bem sabem, é a família a qual pertence o tomate, que é um legume. Nós não vamos falar sobre a etnobotânica dessa planta, vamos falar apenas das questões biológicas e ecológicas. Vejam que ela está nascendo numa fenda do próprio pavimento, sem nenhum tipo de cuidado, adubação, e sempre que o quintal é lavado, ocorre a irrigação natural. Portanto, a gente não tem, né, esse cuidado todo que nós teríamos com uma hortaliça mais delicada. Bem, ela aparece espontaneamente no final do verão, né, mais ou menos fevereiro e março, e no inverno ela frutifica abundantemente, produzindo esses pequenos cachos de frutinhos arredondados, como se fossem minúsculos tomates, né, em cacho, e que depois de maduros adquirem a coloração negra. É muito brilhante. Nós não temos, como está fora da estação, nós não temos nenhum cacho maduro para mostrar para vocês. Mas vocês podem procurar no Google Maria Pretinha ou Solanum americano que vocês vão encontrar a fotografia desse fruto maduro. E é comestível, inclusive como punk, como eu já disse anteriormente. Todo ano, após o período de frutificação, eu corto as plantas e as lanço fora. Este ano eu resolvi deixar este único pé para ver o que acontece. Então, o que aconteceu? É uma planta que está atravessando uma estação não propícia, que é uma estação agora de primavera, entrando no verão, que é muito quente, está tendo dificuldade em se manter, né, por causa disso. Provavelmente ela vai secar ao longo do alto verão, mas enquanto isso não ocorre, ela começa a ficar vulnerável. Quer dizer, a planta que era rústica, ruderal, está se tornando vulnerável. E um dos sinais dessa vulnerabilidade é o ataque por pulgões. Eu vou me aproximar aqui com a câmera e vocês vão ver que as folhas, a gema apical, ou seja, o ápice da planta, onde deveria haver ramos mais viçosos e novos, estão crestados, queimados e morrendo, né? Qual é o motivo? Vou me aproximar, vou tentar dar um zoom nesse outro ramo que também está em processo de ataque e vou mostrar para vocês aqui, ó, vamos ver se eu consigo um foco bem legal. Não estou conseguindo um foco muito bom. Opa, agora parece que eu consegui. Eu estou filmando aqui, gravando de maneira amadora, né? Então estou sem pedestal, estou sem recursos. Vejam um movimento de formigas, né? Olha só. E pulgões. Os pulgões são esses insetos afídeos, de abdômen bem rotundo, cheio, né?
porque eles estão constantemente, como vocês sabem, sugando o floema da planta. O floema é o tecido condutor da planta, por onde flui carboidratos e substâncias açucaradas. E é justamente esse recurso alimentício que os pulgões utilizam. Veja que aqui eu tenho ainda botões florais, né, ó, que ainda estão desabrochando para depois se tornarem frutos. Bem, o que acontece nessa relação de parasitismo é uma associação dos afídeos com a planta e de formigas com os afídeos, porque o excesso de material açucarado que os afídeos absorvem são eliminados através do próprio sistema excretor dos afídeos e vai gotejando sobre as folhas. Não sei se vocês conseguem ver que essa folha está brilhante, está como se eu tivesse derrubado uma cauda sobre ela. Olha só essa aqui também. Não está intacta, né? Esse tipo de substância açucarada condensa, cristaliza sobre as folhas e atrai, né, e propicia, na verdade, a proliferação de fungos, dando origem a um novo tipo de parasitismo, né? Vamos colocar aqui, já está começando nessa outra folha. Vocês percebem que tem uma substância escurecida, uma substância começando a tomar conta da folha, que é um fungo chamado fumagina. Este fungo costuma ser uma praga muito indesejada em culturas de valor econômico, tomateiros, laranja, cítricos, no café, e deve ser combatida com bastante vigor pelos agricultores, sob o risco de perda das safras ou diminuição significativa das safras, né? Aqui é um exemplo de planta que nasceu espontaneamente, sem valor comercial, então eu estou deixando essa situação adiantar para usar como material didático com vocês, tá? Percebam então que existe aqui uma relação de parasitismo entre os afídeos, como a planta, e entre as formigas com os afídeos, que não é exatamente uma relação de parasitismo, é uma relação um pouco diferente, que vocês vão pesquisar para as próximas aulas, que serão sobre relações bióticas. Então vejam que o estrago está sendo grande, né, gente? Olha só, eu não consigo ter uma gravação de qualidade com vocês aqui, peço desculpas. Quando eu dou um zoom, é claro que fica muito trêmulo, mas está dando para vocês perceberem. Se eu estivesse no laboratório, onde nós temos a lupa, eu coletaria alguns desses insetos e faria ampliação e a gravação para vocês verem a estrutura morfológica de como são esses insetos, inclusive o aparelho bucal, né? Por quê? Se nós falamos que eles são especializados, vamos ver se eu consigo um foco aqui nessa região, olha só. Se nós falamos que eles são especializados em sugar as substâncias açucaradas do floema da planta, então eles precisam ter um aparelho bucal do tipo sugador, né? Com uma espécie de uma probóscide ou bico mesmo, que ele consegue introduzir no vegetal e alcançar os vasos do floema. Então vejam que eles ficam parados no mesmo lugar, a maioria deles, porque eles estão sugando. O aparelho bucal está inserido, então eles não conseguem ficar andando para lá e para cá. Outros, como esse aqui de cima, ainda está bem repleto, né, de substâncias, ele está mudando de lugar. Uma coisa interessante é que o excesso dessas substâncias açucaradas que saem dos pulgões também é utilizado pelas formigas. O excesso também é utilizado pelas formigas. Inclusive, há registro de que elas massageiam o abdômen dos afídeos para que eles liberem gotas açucaradas e aí sim eles possam usar essas gotas, absorver essas gotas para se alimentar.
Então é realmente uma cadeia de uma cadeia de parasitas muito interessante que se estabelece numa simples planta que nasce espontaneamente nos nossos ambientes aqui urbanos. Tá bom, gente? Então fica aí o registro, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Obrigado por assistirem, até mais.